dia. Hoje, dia 1º de julho de 2020, já estamos ao ar mais uma vez com o nosso programa, trazendo as informações sobre o coronavírus. E olha, já estamos ao ar pelo Facebook da Unifimes, que é o @Centro Universitário de Mineiros. E você também pode seguir as nossas redes sociais pelo Instagram. Você entra no Instagram, @UnifimesOficial, você já se inscreve lá no nosso canal no Instagram, e também o nosso canal no YouTube, é o @UnifimesOficial também. Aí você entra lá no YouTube, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho de notificação para ficar recebendo todas as nossas informações diárias. E olha, nós já estamos ao ar também pelo Facebook dos nossos parceiros. Caso você queira ser um dos nossos parceiros, manda um WhatsApp para a gente pelo 64 99695 7612. O número vai estar aparecendo para você aí na tela do nosso WhatsApp, que é o 64 99695 7612. E lembrando, os nossos parceiros vão estar passando aí durante o programa para você, tá? E caso você queira ser um de nossos parceiros, você manda o WhatsApp que a gente vai fazer toda a orientação para você, não tem custo nenhum. É sem custo e com o simples intuito de levar informação de qualidade até você. E olha, hoje a nossa entrevistada do dia, ela é doutora em Ciências da Religião. Atualmente ela é coordenadora do curso de Pedagogia aqui da Unifimes. Hoje eu converso com a professora Elisângela Mauro Catarino. Bom dia, professora, chega para cá. Hoje nós vamos falar sobre os impactos da pandemia na educação básica. Bom dia, professora. Bom dia, obrigada pelo convite. É sempre importante a gente falar sobre educação e principalmente dentro desse contexto, dentro dessa realidade tão adversa que nós estamos vivendo, né? E falar sobre educação básica, onde a base de toda a formação é mais importante ainda, né? Então, vamos lá. Professora, fica à vontade para você se apresentar para quem nos assiste, falar um pouco sobre você. Ok, né? Eu sou a Elisângela, mas profissionalmente, há mais de 20 anos eu sou conhecida como Elisa, a professora Elisa, né? Já tenho 20 anos como professora do Estado de Goiás e atualmente também é funcionária da Unifimes, né? Professora da Unifimes. A minha formação base é em letras e filosofia, e aí por isso que eu me aventurei lá nas ciências da religião. Mas o meu grande foco, de fato, é a educação, né? A educação ela já faz parte da minha vida há mais de 20 anos, então não é 5 dias, não são 2 dias. É bastante tempo vivenciando as mudanças e transformações que a educação vem sofrendo ao longo dos anos. Professora, para a gente iniciar o nosso bate-papo de hoje, olha, quem tiver alguma pergunta sobre educação básica, pode mandar para o nosso WhatsApp, que a professora vai estar respondendo aqui, tá? Como os profissionais da educação têm lidado com o impacto dessa pandemia? Porque vocês, literalmente, tiveram que se reinventar de uma hora para outra, não só vocês, né, mas todo mundo. Mas vocês lidam com crianças, com educação básica, com aquela... Porque as crianças elas têm que ter um contato mais em cima delas, né, para poder ter o aprendizado em si. É muito importante a gente entender assim, ó, o primeiro grande impacto que o professor sofreu foi o medo dessa tecnologia digital, porque a gente já sabia que isso um dia iria acontecer, né? É muito importante a gente entender que a gente não estava longe da tecnologia digital, mas não era uma realidade tão latente como agora. Então, o professor teve que romper com esse medo, né, dessa tecnologia digital. De fato, ele se reinventou, não é? Então, só para você poder compreender, assim, nós vamos olhar pelos dois lados. Nós temos a educação básica da primeira fase, né, que vai até o 5º ano, e nós temos a educação básica que vai do 6º ano até o ensino médio. Então, qual é a minha realidade atual hoje? É o ensino médio. Que até então a gente tinha a impressão que eram garotos tecnológicos, digitais e que dominavam tudo, porque a todo momento eles estavam conectados. E a realidade foi bem diferente, né? Então, nós temos esses dois panoramas para a gente poder ver. Então, o professor, de fato, ele buscou uma formação alternativa, porque, nesse momento, ele foi obrigado a se adaptar a essa realidade. Então, ele buscou essa formação, né? Ele buscou essa reconstrução, porque, de fato, como você afirmou,
esse contato com o professor, ele é extremamente importante. É nesse contato que vão se construindo essas relações de confiança, né? E aí que se dá, de fato, o processo do ensino e aprendizagem. E isso foi rompido. Então, o grande impacto para o professor também foi, será que eu estou sendo ouvido? Será que eu estou sendo entendido, né? Ou simplesmente eu estou reproduzindo, não é, de uma forma não tão convincente aquilo que eu preciso ensinar. Então, para o professor, de fato, foi um desafio muito grande, mas pela experiência desses últimos dias e conversando com muitos professores, o medo passou e eles enfrentaram, né? Eles continuaram caminhando, né? E fizeram, de fato, um trabalho incrível. Eu posso dizer para você que a educação básica, em específico ao ensino médio, que é a minha realidade, os professores conseguiram desenvolver um trabalho fantástico. Claro que não foram todos, porque tem a resistência, tem o medo do novo, tem todas essas questões que emocionalmente também abalaram muito o meu professor, mas que hoje a gente já consegue respirar melhor. Não, eu já sei o que eu tenho que fazer. E a gente sabe que muitos desses alunos, muitas dessas famílias não têm acesso à internet. Como que as escolas estão trabalhando isso? Elas estão oferecendo a internet, estão dando algum espaço para o aluno ir lá estudar? Como que está funcionando isso? Isso é interessante também, porque a escola teve que se reconstruir dentro desse processo, né? Criar espaços e ambiente para acolher esse aluno que não tem acesso. E aí é um detalhe importante, nós temos um quantitativo de alunos que não têm acesso à internet muito grande. Ele tem um acesso ao WhatsApp, que é para receber e enviar mensagem. Mas para abrir links, para acessar salas online, esse é um recurso que muitos deles não têm. Então, algumas escolas, elas disponibilizaram computadores para que o aluno pudesse acessar, né? Então, era agendado o horário, não era aberto para que fizesse reuniões, além do material impresso, que o aluno poderia ir até lá, retirar o material, né? O Estado de Goiás ele forneceu alguns materiais impressos, listas de atividade, que também colaboraram para que esse aluno tivesse acesso, em específico, àquele conteúdo que estava sendo trabalhado naquele momento. Mas a gente sabe que não é o modelo adequado. O modelo adequado é que esse aluno, de fato, ele tenha o acesso à internet, que ele possa acompanhar as aulas, não é? Que ele possa entrar nas salas online e desenvolver o seu trabalho lá. Então, é muito importante que a gente entenda assim, ó, não adianta só disponibilizar o material, ele precisa desse contato com o professor, ele precisa esclarecer as suas dúvidas, ele precisa fazer essa interação. Caso contrário, o processo fica muito limitado, né? Até porque o nosso aluno, ele não está pronto, ele não foi trabalhado essa questão da pesquisa, da autonomia, né? Por muitos anos, eles foram conduzidos, o professor segurava na mão e conduzia. E agora não. Nesse modelo de educação, o aluno precisa ter essa disponibilidade de autonomia. Ele precisa querer, porque senão a coisa também não funciona. Tem que partir dele também. Tem que partir dele, principalmente dele, né? A gente tem visto assim que o fato das escolas estarem fechadas, elas têm levado uma quantidade de crianças, adolescentes a trabalhar até mesmo para ajudar as famílias, né? Porque alguns pais estão desempregados. Tem essa percepção na escola? Algo está sendo feito para isso, em relação a isso? Olha, foi muito bacana você ter tocado nesse assunto, porque, de fato, foi observado um grande número de adolescentes, né, que estão inseridos no mercado de trabalho, né, não, muitos deles sem a carteira assinada, porque tem uma legislação que prevê, que regulamenta isso, não é em qualquer trabalho, não é de qualquer forma que ele pode estar acessando, né? Com a queda da renda das famílias, o jovem se tornou um elemento mais fácil, né, um indivíduo mais fácil de conseguir um trabalho. Então, querendo ou não, ele agora é um dos responsáveis pela renda da casa. E isso é muito ruim. A escola, sim, ela percebeu, foi alertado os órgãos responsáveis, mas aí essa é a parte que nos cabe. A gente detecta o problema, a gente informa as autoridades, mas essa fiscalização
E esse controle tem que ser dos órgãos competentes, que seja o Conselho Tutelar, que seja o Ministério Público, não é? Porque também não adianta a escola simplesmente fechar os olhos e falar, olha, então você tem que vir aqui pegar a sua transferência, porque assim não funciona. Pelo contrário, né? Esse aluno que foi para o mercado de trabalho, e tem crianças, viu? Eu tenho algumas informações que não é só o adolescente de 15, 16 anos que estão trabalhando, não. Menores, de fato, estão trabalhando. A escola se adaptou. Então, a gente muitas vezes recebia o trabalho desse aluno, trabalhador, fora do prazo, fora do tempo, mas a gente entende que não é um modelo e que não deveria ser assim, né? Porque aí caracteriza a exploração. Não é? Porque são trabalhos que não seguem uma legislação, são trabalhos que não têm uma regularidade de horários, não é? Mas ele topa, porque ele desconhece os direitos trabalhistas, eles desconhecem toda essa política, né, de proteção, então acaba sendo, sim, explorado. Isso é fato, é uma realidade. O Brasil hoje, ele vive esse contexto, né, de jovens e crianças que estão dentro do mercado de trabalho sem a devida segurança. Tá certo. Professora, a gente está recebendo perguntas ali das nossas redes sociais. O Pedro Barros, ele está perguntando assim, os professores do ensino básico têm algum suporte psicológico, principalmente nesse momento de pandemia? Nossa, e agora? Falo a verdade ou minto? Na verdade, é assim, eu vou falar a partir do meu contexto. De início, o professor não teve nenhum suporte psicológico. Quem fez esse suporte psicológico, na realidade, foi o próprio grupo, foi a própria equipe. Mas depois, com o tempo, com toda aquela dinâmica que eu já narrei anterior, desse medo, dessa sensação de impotência, né? Pelo menos o Estado de Goiás, ele ofertou acompanhamento psicológico. Isso eu não posso dizer que não houve essa oferta. Mas há muita resistência também por parte do professor, né? Porque aí ele vai ficar exposto, né? A gente já está exposto de qualquer forma. Então, essa situação também foi complicada. E isso é muito importante a gente pensar, não é? Acho que para o segundo semestre é importantíssimo que esse professor seja trabalhado a partir dessa perspectiva psicológica, porque ele, de fato, ficou extremamente abalado com isso. Como a gente falou agora há pouco, a maioria das escolas estão fechadas, né? E como que os pais podem contribuir com esse monitoramento com os filhos? Incentivar a leitura a mais, isso pode impactar de maneira negativa ou não? Cuidar das atividades dos filhos não é uma tarefa muito fácil, né? E se a gente pensar no caso do adolescente, é um desafio maior ainda, porque eles inventam 1001 desculpas, eles criam situações assim incríveis, né? Eu falo porque eu tenho adolescentes em casa, então eu sei bem como é que funciona essa coisa, né? Mas o fato é o seguinte, mesmo o pai trabalhando, né, ele precisa estar acompanhando, verificando o que a escola enviou para o filho fazer, verificar o caderno, porque o caderno é uma forma de registro, né, então todos eles sabem que precisam fazer essas anotações no caderno, né, eles precisam enviar, encaminhar para o professor. E eu acho que não tem que agora ser uma pressão rígida. Eu acho que isso já deveria ser um processo natural. Não é agora que o pai tem que ficar acompanhando essas tarefas. Ele tem que acompanhar sempre. Ele tem que frequentar a escola. Ele precisa ouvir o que a escola está fazendo pelo filho dele. Precisa participar desse contexto. Só que muitas vezes o pai vai para a escola para cobrar. Ele vai questionar por que isso está fazendo. Eu me lembro que no início da pandemia, nós criamos os grupos de WhatsApp. Foi a primeira providência que nós fizemos. Criamos os grupos de WhatsApp, cada professor tinha a sua sala no WhatsApp, então o aluno tinha acesso. E eu recebi a ligação de uma mãe falando assim, vocês estão loucos? Vocês acham que a gente vai dar conta desse tanto de sala? E eu fiquei pensando assim, gente, mas não é para a gente manter essa relação, esse contato com o seu filho? Para que ele receba. Então, o pai, ele precisa entender que a escola, ela não faz as coisas aleatórias, né? As pessoas que estão lá, elas têm formação, elas podem se equivocar,
mas elas têm formação. Então, é importante que a gente entenda e ajude. Porque se o pai também vai para a escola só nesse intuito de cobrar, ele acaba também prejudicando o trabalho. Então, é acompanhar, é perguntar, conversa com o filho. E aí, o que você aprendeu hoje? Qual foi o tema? Lê aí para mim o que você escreveu. Vamos discutir. Não precisa ser uma coisa, agora senta aqui, abre o caderno, eu quero... Não, me fala. O que você viu hoje? Vamos dialogar. Né? Mesmo que o pai não saiba, porque aí eles falam assim, mas eu não dou conta de ajudar. Mas o senhor dá conta de ouvir? Então vamos ouvir. Põe ele para ler alguma coisa para você, para ele comentar alguma coisa, porque aí você vai perceber se ele fez, se ele não fez. Olha, isso aí não está bom, não. Porque a gente tem essa percepção, né? Então é vai por aí. ter a interação, entre pai e filho. É importantíssimo também, porque dentro da educação, então é interessante a gente pensar assim, olha... Se desde o início, lá na creche, o pai apoia essa criança, olha, você está vindo para esse espaço, aqui vai ser legal, você vai brincar, você vai ter amigos. Isso é um processo, vai ser um processo natural. Então, a escola não vai ser um peso, ela vai fazer parte desse contexto. E aí a gente não precisa ficar massacrando o aluno, massacrando o pai, massacrando quem é que seja. Tem que ser um processo construído dessa confiança. E como que está a relação com os pais agora, nesse momento? Como você mesmo disse, de início, alguns pais ficaram receosos, ficaram com medo, como você mesmo relatou agora há pouco. Como que está a relação com os pais agora, depois de todo esse processo? Eles aceitaram mais, estão mais participativos? Olha, é bem interessante. Se a gente pensar, a gente iniciou esse processo em março, então março foi o grande boom, todo mundo se assustou. Abril foi o momento de adaptação, então tanto escola, aluno e os pais estavam se adaptando. O mês de maio, vamos dizer assim, foi aquele mês que a gente conseguiu consolidar e a tranquilidade começou a habitar esse espaço. Eles confiaram, eles acreditaram, sabe? A gente está tendo muita participação dos pais, sim. Ontem mesmo eu recebi a mensagem de uma que queria saber como é que a filha dela tinha ido e tal. Eu falei, não, aguarda um pouquinho que em agosto você vai ter o resultado, porque a gente ainda está no processo de elaboração. Então, é muito tranquilo isso. Quando o pai confia no trabalho que o professor está desenvolvendo, é mais fácil. Né? E aí é que eu falo para você de novo, né? O professor ele foi incrível dentro desse processo. Porque ele conseguiu se tranquilizar e passar tranquilidade para os alunos, e os alunos se envolveram dentro desse processo, então o pai falou, não, deu certo. Deu certo, então vamos confiar, vamos lá, né? Vamos continuar fazendo. O professor acabou ensinando não só o filho, mas o pai também. Também. Foram 2 ensinamentos em um. Exatamente. Foi bem isso mesmo. Foi bem interessante, né? Porque muitos pais falam assim, e agora, como é que eu ajudo? Aí a gente ensinava, entra nesse link, passa esse vídeo, manda pelo e-mail. Então, o pai aprendeu também. Né? Então, foi bem bacana. Eu acho que foi um processo bem interessante para os dois lados. Olha, a gente recebeu mais perguntas aqui. Ó. A Mariana Martins, ela está perguntando o seguinte. Professor, acredita que após esse período, esse modelo de educação vai continuar? Os pais terão que assumir essa função que sempre foi deles e acabaram transferindo para a escola? Legal. Eu acredito que sim. É um caminho sem volta. Mesmo com a atividade presencial, o professor agora ele aprendeu que esses recursos tecnológicos digitais são ferramentas poderosas e que eles podem sim se aproveitar disso, né? Então isso é fato. Eu acho que é um caminho que a gente não volta mais. A escola ela não vai voltar mais a ser a velha escola de sempre. Ela literalmente agora ela está caminhando para o futuro. Agora os pais sim, né? Eu acho que é um momento também do pai quando a gente voltar ao presencial dele não esquecer esse papel que ele desenvolveu agora, dessa relação entre pais e filhos, né? Porque, querendo ou não, as famílias, por muito tempo, estiveram distantes. A vida cotidiana impedia, muitas vezes, desses pais terem esse contato mais pontual com os filhos. Agora não, agora ele tem que fazer, porque a escola liga para o pai,
pai, olha, o seu filho não está fazendo a tarefa, o que é que está acontecendo? Então, de alguma forma, ele teve que assumir essa responsabilidade. E é importante que ele, de fato, assuma. Deixe que a escola faça o papel dela. O papel dela é ensinar. O seu papel, como o responsável pela educação, é fazer esse acompanhamento, né? Monitorar esse indivíduo dentro desse processo. Olha, e tem mais perguntas chegando ali para a gente. O José Rodrigues. Professor, você acredita que os futuros professores, os que hoje são alunos, hoje da pedagogia, estão se preparando para esse novo modelo de relação com os pais e alunos, mas agora de uma forma menos abrupta? Essa é uma pergunta interessante, né? Como estou agora na coordenação do curso de pedagogia, e essa também foi a nossa preocupação, eu acredito que sim. Essa também foi uma transformação que pegou a graduação de uma forma bem diferente, bem pontual, né? O professor que está sendo formado hoje, ele compreendeu que essa relação entre o professor e aluno é extremamente importante. Que o diálogo entre o professor e aluno, ele é extremamente importante. Não existe mais aquela ideia de que o professor ele sabe tudo. A perspectiva não é mais por essa teoria, né? A perspectiva agora é que juntos esse conhecimento ele vai se construindo. Então, o professor ele foi mais reflexivo, né? Ele ouviu mais esse aluno, né, dentro desse processo. E acredito que isso vai impactar, sim, dentro da formação. Esse indivíduo, quando ele terminar a graduação dele, dentro da pedagogia ou dentro de qualquer outra licenciatura, a visão de mundo e de relação com o outro é diferente. É diferente porque ele sentiu na pele essa ausência do outro. Então, ele sabe qual é a importância desse outro para ele. Então, eu acredito que serão profissionais diferenciados, porque eles também foram desafiados a entrar nessa tecnologia digital, né? Nós tivemos trabalhos apresentados pelos alunos dentro desse modelo que foram trabalhos incríveis, sabe? Resultados fantásticos. E, então, a formação, com certeza, foi impactada e nós teremos professores bem melhores, né? Pelo menos na perspectiva que é aquela que eu acredito, né? Professores que têm uma boa formação, mas que lembrem que, do outro lado, existe um ser humano. Essa é a minha perspectiva de olhar e de pensar o outro, né? Não adianta eu trabalhar só conteúdo, o cara ser o doutor na área, mas ele não sabe lidar com o outro, ele não sabe ouvir o outro. Não, aí não funciona. Não é assim que funciona. E nesse período a gente tem visto que aumentou muito o uso de celulares, de tecnologia, como você mesmo disse agora há pouco, no início da nossa conversa, que os alunos eles sempre estavam conectados, mas não estavam na realidade que veio para a gente, né, nessa realidade tecnológica. E como que a gente pode fazer esse controle das crianças, dos adolescentes, como orientá-los a usar essa tecnologia para o lado benéfico deles? Isso é importante a gente entender. Estar conectado não significa que a gente tenha o domínio de toda a tecnologia. Isso é um fato, né? E o adolescente e a criança, porque é até uma discussão que a gente tem muito séria dentro da educação básica, e principalmente na educação infantil, né, desse excesso do contato com o celular, né? Então, a pedagogia defende que a criança tem que ser criança. A pedagogia defende que a criança tem que brincar. Então, esse contato com o celular, né, e com as redes sociais deveria ser mínima. E, pelo contrário, o que a gente vê hoje, ela é o máximo, né? E isso precisa ser revisto, isso precisa ser repensado pelas famílias, porque o prejuízo intelectual e o prejuízo psicológico a gente vai sentir mais lá na frente. O ideal é que os pais realmente tenham controle. Eu acredito que os pais têm que ser, de fato, os pais. Então, eles estabelecerem aquilo que é preciso ser feito. Então, nesse momento, nós não vamos ter o uso mais do celular e nem do computador. Vocês vão fazer o que vocês quiserem. Cadê os nossos velhos brinquedos? O nosso jogo de dama? O quebra-cabeça que foi abandonado? Cadê aquela brincadeira da dedonha, né? Que a gente arrancava as folhas até da onde não podia, fazia a nota. Cadê essas brincadeiras? Passa-anel. Passa-anel. Gente, tem que resgatar isso, tem que trazer isso de volta. Desliga um pouco o raio desse celular, desse computador. Vamos ser gente, vamos conversar, vamos olhar para o outro.
Eu tenho falado muito dessa importância agora nesses tempos, é assim, pai, o que o senhor gostava de brincar? Qual é a música que o senhor gostava? Me fala do senhor que eu falo da minha pessoa. Isso é importante agora, nesse momento, né? Da gente estreitar esses laços, não é? Parece que a gente virou muito mecânico, né? Eu cheguei a uma fase que eu estava dentro de casa e mandava mensagem para um filho que não me atendia. Aí ele falou, não, mãe, mas eu estou aqui. Ah, não parece que você está aí. Eu estou chamando você, você não está ouvindo, deixa eu conectar aqui e vamos ver. Então, a gente tem que romper. E essa é uma responsabilidade da família. Eu acho que a família precisa entender. Criança precisa ser criança. Ela precisa brincar. Adolescente precisa ter essa relação com os pais. Saber quem os pais são, para que os pais possam conhecer os seus filhos. Porque aí a gente ouve frases assim, ah, mas eu sei tudo que meu filho faz. Mentira. Não sabe e não vai saber. Vai saber a partir do momento que você criar esse vínculo. Porque o filho, ele precisa saber quem é você. Ele precisa saber qual é a sua história. Né? Ou então o pai nunca ouviu música, nunca brincou, não conta história. Sabe? Tem filho que não sabe nada do pai. O que ele gostava, o que ele não gostava. Então, é muito importante, né? Estabelecer esse tempo. Ó, então, a partir de agora, nós não vamos ter a internet. Chega. Ai, quando cabe a energia, né? Ai, meu Deus, agora. O mundo saiu da minha vida. Não, filho, volta. O mundo é esse. Essa é a sua casa. Vamos resgatar algumas coisas que foram perdidas, né? Inclusive, tem vários canais na internet que surgiram agora na pandemia de pais fazendo as brincadeiras com os próprios filhos, resgatando essas brincadeiras antigas, brincadeira da bandeira, balança caixão. Algumas pessoas que nos assistem vão lembrar. Pega-pega, passa folha, igual você falou, outros também, né? E eles estão fazendo isso e estão tendo acesso. Como que você vê essa relação agora, tipo, vamos usar a internet para levar esse tipo de brincadeira para a próxima geração que está vindo, porque eles não conhecem essas brincadeiras. Eles não conhecem. De fato, eles não conhecem. Quando a gente começa a contar algumas coisas que a gente fazia na infância, vocês faziam isso? Vocês brincavam? Sim, a gente brincava disso. Eu acho que é uma ferramenta interessante para os pais estarem pesquisando e vendo como se faz. Mas se ele já foi criança, se ele já foi adolescente, ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele não precisa buscar a rede, porque aí a gente cai de novo, entrando novamente na rede, buscando. Não. Lembra o que você fazia. Até mesmo porque naquela época não tinha internet. Não tinha, e a gente inventava, e a gente criava, e as coisas funcionavam, não é? Funcionava. A gente tirou a criança da rua, trouxe ela para dentro de casa, mas a gente podou todas essas atividades que eram extremamente importantes para o desenvolvimento, né, da criança, do adolescente nesse momento. É o pai e a mãe resgatar. Quem foi você na infância? Do que você gostava? O que você gostava de fazer? Traz o que você gostava de fazer. Né? Desenhar. Hoje nós vamos para o desafio do desenho. Gente, é muito engraçado. O pai desenha uma bola e diz, o menino começa a rir, aquela Stop. coisa. Exatamente, exatamente. Senão a gente cai naquele problema. Ai, de novo na rede. Olha, e o nosso bate-papo está muito bacana aqui, nosso programa infelizmente está chegando ao fim, mas a gente tem mais uma pergunta ali das nossas redes. O Rômulo Renato, ele está perguntando assim, como os professores têm conseguido mediar as tarefas de casa com os pais, que agora estão encarregados por conta do isolamento? A pergunta é, no aspecto pedagógico, se os professores têm sentido algum resultado? Se a gente pensar em termos de resultado, o pai realmente ficou só naquele campo de acompanhar mesmo, se a criança ou se o adolescente está fazendo a tarefa ou não. Até porque, se a gente pensar em relação ao ensino médio, o conteúdo é mais pesado e mais puxado, né? Mas eu acredito que aqueles pais que têm um acesso à leitura um pouco melhor, eles colaboraram muito, porque eles deram ideias, eles trouxeram sugestões para os filhos, eles trouxeram outros materiais, além do que a escola possibilitou. Então, são realidades e contextos diferentes que a gente, muitas vezes, tem que levar em consideração, né?
O papel pedagógico é do professor. O papel dos pais é o de acompanhar, né? Esse processo do ensino e aprendizagem, quem vai fazer esse movimento é o professor. É ele que tem que fazer, de fato, isso. Senão a gente vai começar a substituir o papel do outro. E a ideia não é essa. A escola tem o seu papel e a sua responsabilidade. E os pais têm o seu papel e a sua responsabilidade. Eu acho que a gente não pode confundir isso. Professora, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, como que você faz uma avaliação desse semestre que passou e quais os planos para o próximo semestre? Eu quero iniciar descansando, para início, tá? Professores, por favor, tire um tempo, vá para a geladeira, fique lá pelo menos 15 dias. Essa é a ideia inicial. E entender que essa é a vida que se tem agora. A gente não tem como descer dela e falar, não, eu quero cair fora, não quero mais. Não, é continuar, não é? É claro, entendendo que os erros, porque tivemos erros nesse primeiro semestre, como era um processo de adaptação, corrigir esses erros, não é? Reorganizar a nossa forma de ensinar, né? Pensar realmente de que forma a gente pode estar levando esse conhecimento ao aluno e não desistir. Eu acho que a fé, a esperança são coisas fundamentais para a gente continuar, não é? Professor, o senhor foi fantástico, o senhor foi incrível. Acredite nisso, que o seu trabalho vai continuar valendo a pena, sabe? Alunos, vocês que participaram desse modelo, acreditem, só foi possível porque você aceitou a fazer esse desafio. A vida ela tem que continuar, nós precisamos continuar. E se esse é o modelo que nós temos, então a gente precisa fazer o melhor. A gente não fazia antes? Não é? Então, é continuar, é fazer, de fato, não é? Esse continuar a vida. Esses são os projetos, acho que, para o próximo semestre. Um dia após o outro. E uma noite boa de dormir, para a gente acordar recuperado. Acho que isso é fundamental. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. O espaço está aberto para você deixar suas considerações finais para quem nos assiste. Eu só tenho que agradecer, né? É importante a gente discutir sobre esse tema. E uma coisa, eu acho que quero deixar a última mensagem assim, eu acho que ninguém precisa se sentir culpado. Nós não temos culpa desse contexto, né? E a gente precisa, de fato, caminhar. Eu só tenho que agradecer, precisando, né, só me fazer o convite, que assim que eu tiver uma disponibilidade, eu venho sim conversar com vocês. Obrigada. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. O nosso programa vai chegando ao fim. Voltamos sexta-feira às 9 horas da manhã, horário de Brasília. E lembrando, durante o programa você viu os nossos parceiros passando aqui. Caso você queira ser um de nossos parceiros, manda um WhatsApp para a gente pelo 64 99695 7612. Repetindo, 99695 7612. Você manda um WhatsApp para a gente faz toda a orientação. Lembrando, não tem custo nenhum. A gente faz o programa com o simples intuito de levar informação de qualidade até você. Então fiquem todos com Deus e até sexta-feira.